Tudo bem? Mais um curtinhas de hoje. E o tema de hoje é radiação. Uma coisa que as pessoas morrem de medo, radiação. Mas eu vou falar, né, um pouco sobre o que é a radiação e suas diferenças, né, e seus tipos. E com isso eu espero depois aprofundar com mais vídeos falando de cada uma. Bom, primeiro eu vou falar o seguinte, que radiação nada mais é que a emissão de energia sob forma de ondas eletromagnéticas ou partículas. Tá? Então, na forma de partículas, nós temos a radiação alfa, a radiação beta, raios cósmicos, radiação de fundo, radiação cósmica de fundo e algumas outras mais. Agora, no caso da radiação eletromagnética, que é o que eu vou focar nesse vídeo. Radiação eletromagnética nós temos raios gama, radiação X, radiação ultravioleta, radiação visível, radiação infravermelho, radiação de micro-ondas e ondas de rádio. Então, cada uma dessas, tá, que são chamadas radiações eletromagnéticas, elas têm a mesma propriedade, ou seja, todas elas possuem a mesma propriedade física. Agora, qual é a diferença entre um raio gama, ou uma radiação gama, e a radiação visível do Sol, ou luz visível? A diferença é unicamente energética. Ou seja, a radiação gama ela é uma chamada radiação ionizante porque ela é muito mais energética do que a radiação visível. Tá? Então, o que acontece, uma coisa que eu costumo fazer uma analogia, as pessoas têm medo da energia nuclear justamente por causa da radiação. Mas a radiação ela tem uma coisa, depois que ela se propaga por meio de ondas, por exemplo, se não for ela é uma radiação extremamente ionizante, no caso a radiação gama, que provém da fissão de núcleos, além da emissão de nêutrons, mas só que a emissão de nêutrons já é um assunto à parte. Então, no caso da radiação gama, as pessoas falam que essa radiação vai atravessar o Atlântico, no caso de Fukushima, né, que teve aquele problema, todo mundo sabe, e aquela radiação vai atravessar o Atlântico, vai atravessar o Pacífico, vai contaminar a Terra toda, vai chegar lá nos Estados Unidos, contaminar a Rússia, contaminar tudo, aquela nuvem radioativa. Não é bem assim, né? Então, o que contamina é o elemento radioativo, ou seja, no caso da usina, o urânio, né, enriquecido. E no caso do feixe de radiação, gama, se você tiver uma distância segura desse feixe, não vai acontecer nada, porque a radiação ela tem um negócio chamado irradiância, né, como se fosse uma potência da radiação, a forma dele agir, de ser mais penetrante. Então o que acontece? Quanto mais você se afastar, essa irradiância decai com o quadrado da distância. Então, ou seja, existe uma área segura onde a dose da radiação ela é segura. Então é que nem veneno, né? A diferença entre veneno e um remédio é a dose. Se você tomar um remédio que é um calmante numa dose muito grande, você vai morrer, né? Então a radiação é a mesma coisa, ela é maléfica segundo a dose. Agora, uma coisa que eu comparo, você quando faz um raio-x, né, que a diferença da radiação gama para o raio-x também é energética, que os dois têm a mesma natureza, ele é natureza eletromagnética. Então, quando você bate uma chapa, você faz um raio-x, você não sai contaminando todo mundo, né? É a mesma coisa quando você sai na rua e pega a luz solar, né? Então você não vira um homem radioativo por pegar a luz solar. Então o mesmo vai acontecer com a radiação gama. Se você vai absorver, ela vai agir em você ou não. Se ela agir em você, você vai sofrer o efeito da radiação ionizante, tá? Agora, você não vai sair daí contaminando. Então a contaminação é feita pelo elemento radioativo e não pela radiação, tá ok? Existe essa diferença entre ser irradiado e ser contaminado, tá? Então é isso aí, e aos poucos eu vou fazendo os vídeos e quebrando esse mito das radiações e falar sobre outras, como a ultravioleta, que é
bem badalada, né? A infravermelho, que também é bem badalada, e a nossa radiação visível, né? Que é importante pra gente, tá bom? Então tá ok, pessoal. Qualquer coisa, vocês curtam, compartilhem e, por favor, né, se tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta, pode fazer, que se eu souber, eu respondo. Um abraço.